Muito bom dia a todos. Eu estava vindo agora para o trabalho, nessa manhã, orando ao Senhor, e tem algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com todos, sabe? Com quem é crente, com quem não é crente, porque os anos têm feito com que o crente tenha uma imagem de um super-homem. E o crente, ele não é um super-homem. Ele é um homem comum, falho, pecador. E foi imposto pra gente como que eu posso dizer? Um peso do qual a gente não consegue carregar. Não tem como você carregar esse peso. E esse peso faz com que a gente se desvie do caminho, porque ele é muito grande. Jesus fala assim, que o fardo dele e o jugo dele é leve e suave. E quem coloca fardo e jugo pesado sobre nós somos nós mesmos. É o ser humano e a religiosidade. E isso nos mata, isso leva a gente à morte espiritual, sabe? Quantas pessoas eu vi sair da igreja porque ela acha que o desejo dela de tomar uma cerveja é pecado. O desejo dela não é dela tomar, o desejo dela tomar é um pecado. Gente, pera lá. O Espírito Santo, ele tem que te mostrar o que está certo e o que está errado. O Espírito Santo tem que trabalhar na sua vida e falar o que está certo e o que está errado. Eu tiro por base o meu cunhado, sabe? A gente apresentou Jesus para ele dentro da casa dele, depois de um tempo, conversando. Ele entendeu o que é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por nós. Depois de muita conversa, ele entendeu que Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Que ele aceitar Jesus Cristo não significa ele ser, eu vou ser o evangélico louco. Não. Ele entendeu que aceitar Jesus Cristo é aceitar uma vida diferente. E eu vi ele entrar na igreja, continuar com os mesmos hábitos. E eu falando, Senhor, ele continua com os mesmos hábitos, Pai. Ele precisa mudar esses hábitos. E eu nunca critiquei ele. Nunca. De maneira nenhuma, sabe? E ele foi indo, foi caminhando e tal. Não ficou na igreja onde eu congrego. Foi para uma outra igreja. E eu falei, caramba, Senhor, eu queria que ele ficasse aqui. Mas eu não tenho que decidir caminho de ninguém. Quem decide é Deus. Final das contas, esses dias a gente saiu junto. E ele conversando comigo, falando de militação da fé. Já não falou palavrão. Sabe? Quando passou a mulher na rua, ele já não olhou. Porque é o mal do homem, né? Passou uma mulher na rua, ele olha, sendo bonito, sendo feia. E eu fiquei observando aquilo, eu falei, caramba, o Espírito Santo trabalhou. O Espírito Santo mudou. E eu vou te falar uma coisa, não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Foi bastante tempo para ele ter essa mudança. Mas o Espírito Santo teve o tempo necessário para poder trabalhar e moldar a vida dele ao modo do próprio Espírito Santo. Mas eu e você, se fosse trabalhar na vida dele, do jeito que a gente quer, a gente teria matado a fé dele no início. A gente teria matado a semente antes que ela pudesse colocar a raiz para fora. E eu tenho visto, principalmente depois dessa pandemia, Deus tem tocado muito o meu coração que o nosso amor acabou. Cadê o amor pelo Evangelho? Cadê o amor pelas pessoas? Será que Jesus Cristo ele ia impor tanto jugo sobre as pessoas? Quando Jesus chamou a Pedro, ele chamou a Pedro para ser santo? Ou ele chamou Pedro para seguir ele? Depois de quantos anos Pedro foi ter a mudança necessária para poder pregar o Evangelho? Quantos anos? E Paulo, depois de mais de 20 anos de Evangelho, eu sou o pior dos pecadores. Eu estava agora nessa manhã pensando com Deus, eu falei assim, caramba, mano. Ele é o pior, ele é pior do que eu. Então, no pensamento dele, ele é pior do que eu.
E ele levou o evangelho para onde? Ele trouxe o evangelho para nós. Ele tirou o evangelho da caixinha, né, que era Israel. Ele expandiu o evangelho. E Pedro, doidão, loucão, chapadão, não é? Ele cortou a orelha lá do soldado. Jesus chamou ele para ser um santo, ou Jesus chamou ele para ser seguidor? A santarrice tem matado a gente. Não tem nenhum santo. Ninguém é santo. Nós somos todos santarrões. A gente quer ser melhor do que os outros. E a gente impõe sobre as pessoas um peso do qual é impossível da pessoa carregar. E a gente precisa ter mudança nisso. A gente precisa ter transformação nisso. O evangelho não é isso. Jesus Cristo não é isso. Ser cristão não é isso. Ser evangélico, de repente, pode ser, mas ser cristão, não. Ser evangélico, católico é uma coisa, isso é religiosidade. Ser cristão é outra. Quando eu chamei meu cunhado para ser cristão, eu não pedi para ele sair da igreja católica. Eu pedi ele para ser seguidor de Cristo. E ele aceitou Jesus comigo na sala da casa dele. E aí? Pensa nisso. Entra com transformação na sua vida e pede para Jesus moldar as pessoas para que elas possam pregar o evangelho dessa forma. Não trazer a pessoa para dentro da igreja porque ela precisa ir para a igreja para encher a igreja. Igreja não precisa ser cheia. Igreja é sair para fora. Igreja é eclésia, é sair para fora. Nós somos chamados para fora. Nós não fomos chamados para ficar acuados dentro de um templo. E eu acho que é por isso que as coisas estão se fechando tanto que vai chegar uma hora que a gente não vai poder orar a Deus dentro do templo. Porque a gente está perdendo a essência. E a essência é chamados para fora. Chamados para fora. Não se envergonha de quem você é. Não se envergonha do seu evangelho. Não dê uma de santarrão no seu serviço. Seja um crente bacana, brinque com as pessoas. Mostra que ser crente não é ser quadrado. Mostra que ser crente é ser humano e fale igual a ele. Só que buscando ser melhor. Querendo melhorar. Melhorar de que forma? De agradar a Deus. De tentar ir para o céu e de tentar ser feliz. Mostrar para as pessoas que Deus ele é felicidade. Ele é alegria. E que ele pode tirar a pessoa de um remédio de depressão. Sabe? Isso é Deus, sabe, gente? Eu tô falando do que eu passei e... Poxa, a gente tá perdendo as pessoas pro mundo. Porque a gente tá falando pro mundo assim, ó. Você tem que ser... como é que eu posso dizer? Você tem que ser... um super-homem. E super-homem só no desenho ou na ficção no cinema. Não tem condições de ser super-homem. A luz do carro apagou, não quer acender por causa do tempo. Enfim, por gentileza, quem está assistindo, compartilha se puder. Faz esse vídeo chegar onde puder chegar. E vamos ser chamados dessa forma. Vamos trazer amor para as pessoas, o amor de Jesus Cristo, e não a santarrice da igreja. A santarrice da igreja tem matado as pessoas. O amor de Jesus Cristo faz a gente vivificar. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia a todos. Fiquem na paz.